Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliana, eu trabalho no marketing da editora Blucher. Para nós é uma honra estar aqui com vocês para o lançamento do livro A Sexualidade Masculina, com o autor Jacques André e participação de Igor Alcântara e Carlos Kalisch. A obra já está disponível para compra no site da editora Blucher, com desconto especial de 30% para o lançamento, que será válido até o dia 13 de julho. É só aplicar o cupom SPPA30 no carrinho de compras do site e garantir o desconto. Nós vamos colocar esse cupom aqui no chat para que vocês possam aproveitar. A palestra tem tradução simultânea em francês. Caso queiram acessá-la, português e francês, né? Teremos as duas línguas. Caso queiram acessá-la, basta selecionar o ícone de globinho interpretação, que fica na barra inferior aqui do Zoom. Caso não apareça, vá na opção três pontinhos, que lá estará o globinho de interpretação. E ali você poderá selecionar o idioma de sua preferência. Vocês também podem comentar ao vivo aqui no chat e mandar perguntas que ao final do evento serão respondidas pelo autor. Agora eu passo a palavra para o Igor Alcântara, que dará início ao bate-papo e que vocês tenham um ótimo evento. Bom dia a todos. Primeiro, Sabrina, estão me perguntando aqui se só os painelistas aparecerão no vídeo. É isso? Modelo web, né? Isso, por enquanto sim. Depois quando forem abrir para perguntas, se for ligar o microfone de alguém, a gente vai abrindo o microfone. Mas quando é um webinar assim, a gente acaba que fica restrito às pessoas que vão fazer a conversa. Ok, obrigado. Bom, em primeiro lugar, as boas-vindas, o nosso agradecimento ao Dr. Jacques André, nosso agradecimento também ao José Carlos Kalisch por ter proporcionado esse contato e vou fazer um breve histórico. Em 1955 era criada a editora Blucher, que hoje conta com aproximadamente 350 títulos em psicanálise, e 2 anos depois, em 57, era criada a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Então, é com muita satisfação que a gente está celebrando esse encontro da editora Blucher com a SPPA, que foi promovido na gestão anterior da Sociedade Psicanalítica, com a presidência da Kátia Wagner Radke, tendo como diretora de publicações a Kátia Ramil Magalhães e como responsável pela edição dos livros a nossa colega Lúcia Thaler. Né? Agradecemos a Vanise Dresch, nossa tradutora, pelo serviço de tradução do livro do Dr. André para o português, e a revisão técnica do Renato Moraes Lucas e da Luciane Falcão. Bom, acho que alguma coisa que eu teria para falar a mais vai ficar para o debate. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o nosso colega, analista de data da nossa sociedade, José Carlos Kalisch, membro efetivo, analista de data da SPPA, Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, professor do pós-doutorado em psicanálise da New York University e co-chair latino-americano do Comitê de Novos Grupos da IPA. Então, com a palavra o Kalisch. Obrigado, Igor. Bom dia a todos. Eu tenho o privilégio de receber, em nome da Sociedade Psicanalítica e da editora Blucher, nessa parceria que o Igor mencionou agora, o nosso colega e amigo, o Jacques André, para apresentar o seu livro A Sexualidade Masculina, da coleção psicanalítica, da coleção de psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Né? O Jacques André é um psicanalista francês, membro da Associação Psicanalítica da França, APF,
e professor emérito de psicopatologia e psicologia clínica da Université Paris-Cité, antiga Université Paris Diderot Paris 7, e a sua obra concentra-se na metapsicologia freudiana, na teoria da sedução, na sexualidade, na feminilidade e nas origens da vida psíquica, dialogando criticamente com Freud, com Jean Laplanche, que foi orientador da sua tese de doutoramento, e com outros autores da tradição psicanalítica francesa e internacional contemporânea. Ele é autor e organizador de diversos livros de referência, diversos mesmo, livros de referência, entre os quais As Origens Femininas da Sexualidade, O que Quer uma Mulher, Os 100 Primeiros Dias da Criança, As 100 Palavras de Freud, O Esquecimento do Pai, Os Territórios do Ódio, Os Estados Limite, Transferência Estados Limite, Mãe e Filha, A Ameaça do Idêntico, Incestos, ah, e o último que eu coloquei nessa lista, O Enigma do Masoquismo, mas tem pelo menos mais umas 10 obras de autoria ou organização do Jacques André. Obras nas quais ele desenvolve uma reflexão original sobre a passividade originária, a alteridade e a constituição da sexualidade. A sua produção articula rigor metapsicológico, sensibilidade clínica e releituras inovadoras dos conceitos fundamentais da psicanálise, consolidando como uma das vozes mais importantes da psicanálise francesa contemporânea. As contribuições de Jacques Henry podem ser compreendidas como um deslocamento progressivo da problemática da sexualidade para o que eu vou chamar uma metapsicologia da transformação da experiência. Partindo da tese da passividade originária, ele mostra que a sexualidade constitui o paradigma de uma condição psíquica mais fundamental, a exposição do sujeito à alteridade, ao outro humano, né, e ao excessivo na experiência. Em seus trabalhos posteriores, essa perspectiva amplia, num eixo que aqui apresenta uma forma reduzida, é claro, para uma investigação da temporalidade, do après-coup, do mal-entendido, do qual resultaria sempre um resto fecundante, do corpo e do trabalho psíquico, privilegiando menos a origem do sexual do que os processos pelos quais a experiência se reconfigura ao longo da vida psíquica. Sua contribuição original consiste em conceber a passividade não como um momento a ser superado pela atividade ou pela organização fálica, mas como dimensão estrutural que permanece operante e cuja elaboração contínua sustenta a historização, a plasticidade e a reorganização permanente do psiquismo. O livro que agora estamos apresentando, ele escreve com a experiência de quem aprendeu a refletir, mesmo diante de certezas aparentemente mais óbvias, né? E a primeira certeza que ele desmonta, logo na abertura do livro, é de que ser homem é estar no domínio de algo, né? Um corpo que domina a ereção, um desejo que comanda, um lugar garantido. Jacques André começa pelo avesso disso, tá? Lembra que a liberação sexual, esse movimento que prometeu libertar todo mundo, não libertou os homens na mesma proporção que libertou as mulheres. Ao contrário, retirou as mulheres do silêncio e devolveu os homens com, como um presente inesperado a incerteza. É nessa fresta que o livro se instala para frutificar. Essa cena inicial, que contada em tom de crônica, em que um homem confessa que seria mais fácil se elas ainda dissessem não de vez em quando, não é uma anedota gratuita. É a porta de entrada para um discurso eh, de um edifício teórico bem mais rigoroso, que eu gostaria agora de percorrer com vocês e que sustenta, por baixo da leveza do relato do livro, toda a arquitetura que o Jacques André foi construindo, provavelmente, ele vai nos dizer depois, mas provavelmente ao longo de toda a vida dele, né? Antes de seguir nessa arquitetura teórica, cabe dizer que é, de fato, este livro, A Sexualidade Masculina, ele nasceu em 2013, na França, dentro da coleção Que sais je, né? Concebida precisamente para um público não especializado. Não é sua concepção original, e na concepção original,
um tratado que se propõe a demonstrar uma tese única, uma sistemática, mas um percurso breve, é, imagino que deliberadamente leve, por cenas e manifestações da sexualidade masculina, o fiasco com a mulher perigosa, o rebaixamento da mulher, o retorno ao ninho, entre tantas outras que são títulos deste livro que nós estamos falando. Essa leveza não é uma limitação, é uma escolha de forma. Eu entendi assim. Jacques André escreve para quem talvez nunca tenha aberto um livro de psicanálise e por isso opta por tocar de leve onde poderia se deter, por sugerir o que se poderia e onde se poderia demonstrar. É a mim, quase 20 anos depois de Jacques André ter lançado as bases dessa tese, a partir da sexualidade feminina, com o resto da sua obra já publicado e já lido, que cabe a hipótese que apresento agora, a de que essas cenas dispersas lidam em conjunto, e à luz do que ele já vinha elaborando e aprofundando desde então, sobre a passividade originária, revelam-se não como fragmentos soltos, mas como variações em intensidades diferentes de um mesmo núcleo. Essa leitura integradora é minha, não é uma afirmação sobre o que Jacques André quis dizer em 2013. É o que o livro me permite ver hoje, quando colocado ao lado do restante de seu pensamento. O ponto de partida dessa leitura é uma inversão rigorosa. O masculino não é concebido como primariamente ativo, penetrante organizador. Jacques André insiste, ao contrário, que a experiência originária do sujeito masculino é marcada pela passividade, não uma passividade secundária, derivada, mas constitutiva, ligada ao fato de que o infans é, antes de tudo, aquele que recebe, que é afetado, que é atravessado pela sexualidade do outro. O autor se aproxima, com formulação própria, da ideia de uma sedução originária. O sexual vem de fora, instala-se e se impõe. A originalidade metapsicológica aqui é decisiva. Jacques André não apenas reconhece a passividade, mas também a eleva à condição de núcleo organizador recalcado da sexualidade masculina. O masculino se constituiria como resposta a esse núcleo, como tentativa de dominá-lo, negá-lo ou transformá-lo. A atividade masculina, frequentemente tomada como algo dado, algo da natureza humana, passa a ser compreendida como uma formação reativa. Essa formulação permite ao autor propor uma leitura renovada da feminilidade no homem. Ela deixa de ser pensada como identificação secundária ou desvio e passa a ser considerada dimensão estrutural, uma feminilidade originária, associada à condição de ser penetrado pelo enigma do outro. O problema não é a presença dessa feminilidade, mas sim sua intolerabilidade psíquica. Daí derivam as múltiplas defesas do masculino, entre as quais Jacques André destaca a função do falo numa perspectiva não apenas simbólica, mas também econômica. O falo funciona como, como operador de limite frente ao excesso, organiza, delimita, tenta dar contorno a uma excitação que, na origem, é invasiva. Não é apenas significante de poder ou diferença, é instrumento de contenção. Essa leitura desloca o eixo clássico que privilegia a primazia fálica como organizadora e a reescreve como resposta a um transbordamento anterior. Outro ponto relevante é a articulação entre a passividade e a angústia de intrusão. Jacques André, descreve como a experiência originária de ser afetado pelo outro pode se transformar em um temor persistente de invasão. A sexualidade masculina se organiza, então, em torno de estratégias para controlar a distância, evitar a captura, evitar ser capturado e manter a integridade do eu, o que se manifesta tanto na clínica quanto nas formas culturais do masculino, em que a virilidade muitas vezes assume feições defensivas. Nosso autor, portanto, propõe ainda uma leitura fina da relação entre masculinidade e violência. Ela não é reduzida a um instinto agressivo bruto,
mas compreendida como uma possível resposta à ameaça da passividade, quando o sujeito não consegue simbolizar ou integrar essa dimensão, ele pode recorrer à ação violenta como tentativa de restabelecer uma posição ativa e dominante. A agressividade nessa economia está articulada à defesa contra o sexual passivo. Há também uma contribuição importante quanto à forma como o masoquismo é abordado. Longe de ser apenas perversão ou formação marginal, ele é reescrito como dimensão fundamental da sexualidade, expressão transformada dessa mesma passividade originária. No homem, essa dimensão tende a ser recalcada ou deslocada, reaparecendo de modo indireto, muitas vezes disfarçado. Do ponto de vista clínico, essas formulações têm consequências claras. Escutar o masculino implica reconhecer que muitas manifestações de atividade, domínio ou controle podem ser lidas como defesas contra a passividade. E isso está amplamente exposto nesse livro, ainda que de uma forma quase como uma literatura agradável e leve, que a gente vai sendo contaminado, né, à medida que a gente vai entrando no livro e se dando conta da profundidade que tem por trás das situações clínicas que ele vai trazendo, que na verdade são situações da vida cotidiana. Tá? O analista, então, é convocado a sustentar a presença desse núcleo recalcado sem precipitá-lo em interpretações redutoras, abrindo espaço para que a passividade possa ser pensada, simbolizada e integrada. O livro propõe, finalmente, uma concepção do masculino como um processo instável. Não há identidade masculina fixa, há um trabalho contínuo de tradução da experiência que, em sua origem, são sempre excessivas. O masculino se constitui nesse esforço de dar forma ao que escapa, de transformar passividade em atividade, de construir limites onde houve invasão. O que emerge, portanto, é uma metapsicologia do masculino centrada na tensão entre passividade e atividade, entre invasão e delimitação, entre feminilidade originária e defesas viris. Ao deslocar o foco para esse campo de forças, Jacques André não apenas complexifica o masculino, mas o reescreve no coração do problema psicanalítico do sexual, aquilo que vem do outro, que nos atravessa e que jamais se deixa inteiramente dominar. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, José Carlos. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem bem? Sim. Oui. Já posso começar? Sim, por favor. Desculpe. Um momento, eu gostaria de apresentá-lo. Bom, então, o Dr. Jacques André é psicanalista, filósofo e professor emérito de psicopatologia. Bom, mas o Caliche já fez a apresentação, né? Bom, de qualquer maneira, não custa reapresentar o senhor. Universidade de Paris Diderot, membro da Associação Psicanalítica da França e coordenador da coleção Petite Bibliothèque de Psicanálise. Dedicou-se extensamente ao estudo dos gêneros e da sexualidade. Bom, o Caliche já citou os diversos livros do Dr. Jacques André. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. O senhor está com a palavra. Muito obrigado, obrigada à editora Blucher, à Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Agradeço particularmente ao José Carlos Calix, que facilitou esse tipo de encontro. E algumas palavras, José Carlos, no fundo, apresentou um pouco o fundo metapsicológico desse livro. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito disso e de uma forma leve, como ele disse, para dar algumas indicações.
Eu trabalhei muito sobre a feminilidade, a sexualidade feminina no início, e quando comecei a abordar a, a questão dos homens, foi uma mulher que provocou isso em mim. Ela publicou um livro que se chama O Imprevisto na Sessão, e uma antropóloga, a Françoise Hertier, mostrou que havia uma diferença entre o tratamento entre os homens e as mulheres. No livro, todas as mulheres tinham um nome, ao passo que os homens eram sempre referidos como ele e não pelo nome. Então, isso me alertou para então, eu fiz outras obras, a sexualidade feminina. Esse seria o ponto de partida. Embora seja um livro sobre a sexualidade masculina, está indissociavelmente ligado às mulheres, à relação com as mulheres, e um não existe sem o outro. E há também a questão das homossexualidades masculinas, com um plural que é importante, pois há uma diversidade das sexualidades masculinas, suas manifestações e suas gênesis. Entre as complicações, você destacou com razão que esse livro tenta se aproximar de leitores não psicanalistas que se interessam pela vida sexual e pela vida psíquica, para fazer entender algo sobre a originalidade da psicanálise, pois não é tão simples assim. Existe algo na psicanálise que faz com que ela seja sempre intempestiva, sempre fora de seu tempo, até mesmo contra o seu tempo, mesmo quando esses tempos mudam. O tempo social e cultural de Freud não é mais o nosso, principalmente devido à liberação sexual que ocorreu no intervalo. Porém, há sempre essa dimensão intempestiva. Mesmo quando o adversário muda, não é mais o mesmo. Um dos adversários hoje, um adversário também é toda a dimensão da gender theory, que é um conflito com a psicanálise, porém é um conflito fértil. A questão, no fundo, é o que se refere às variações históricas e culturais, e elas são consideráveis, claro, porque a maneira como se vive permite uma sexualidade extremamente variável entre as mulheres e os homens, de um período ao outro, de uma cultura para outra. A vida sexual não é a mesma em Porto Alegre, em Paris ou em Cabul. Aliás, esse livro jamais poderia ser lançado em Cabul, nem tudo é possível. Então, vemos como determinadas culturas impõem um determinado enquadre ou quadro que devemos levar em consideração. No fundo dessas variações, a questão é o que é atemporal, o que é constante, o que da vida psíquica e sexual é constante para o homem, para além do sexo. E eu acho que existe uma série de referências literárias nesse livro que são importantes. Quando lemos Ovídio ou Joyce, passando por Shakespeare, ao ler esses grandes autores que abordam, no fundo, a vida psíquica, percebemos que, independentemente da psicanálise, a constância da vida sexual, da vida psicossexual, o que quer dizer sexualidade masculina, feminina, tudo isso está dentro dessas obras. Então, seriam testemunhos independente da psicanálise, e o Freud tinha um respeito e uma homenagem, e fazia muita homenagem aos poetas. Então, esse ponto é fundamental. Entre Freud e nós, há décadas de liberação sexual, e isso mudou muitas coisas. Não é a mesma coisa para uma mulher nos anos 70 e uma mulher hoje. Essas são banalidades. A questão é saber o que muda e o que permanece. É uma constante que se mantém. Talvez a melhor referência seria os sintomas da vida sexual, tanto dos homens quanto das mulheres.
do lado dos homens, as diferentes formas de impotência, fracasso sexual, ejaculação precoce, para as mulheres, frigidez, etc. E, além disso, os sintomas atuais, o sex addict, o dependente sexual de hoje, o dependente, o viciado em pornografia ou em Tinder. Então, existe uma constância desses sintomas. Ora, esses sintomas assinalam a presença do conflito psíquico, e o psicanalista tem, então, quase que o dever de destacar essa constante da sexualidade psíquica, que já não é jamais simples, nunca é evidente, mesmo quando ela não depende do mundo ambiente. Um exemplo simples. Na época de Freud, em 1920, a homossexualidade na sociedade ocidental era um delito. Hoje em dia não é mais o caso. É claro que não é a mesma coisa para um homem e uma mulher hoje viver a sua homossexualidade comparado aos anos 20 do século passado. Então, isso não significa que essas pessoas estejam ao abrigo da neurose ou de disfunções sexuais. É importante levar em consideração a importância de todas as mudanças, modificações, e, por outro lado, não desconhecer a sexualidade e a violência. José Carlos abordou esse ponto, a violência, essa área, essa zona violenta que existe em cada um de nós. Podemos ler Sade, que para perceber que existe algo intrinsecamente violento na sexualidade. A palavra estupro, por exemplo, uma palavra exemplar dessa violência, é uma palavra que está muito presente hoje. E a condenação do estupro está presente. Então, é muito importante para a psicanálise fazer uma diferença entre o próprio o estupro, a ação, e a fantasia que move o estupro. Eu, eu penso que o fantasma ou a fantasia do estupro é um fantasma ou fantasia universal. E quando na clínica conseguimos nos aproximar disso, percebemos que há sempre uma fantasia por trás desses atos violentos. Houve uma manifestação feminista em Lausanne, na Suíça, há pouco tempo, e havia um painel interessante, notável, composto por mulheres feministas que diziam: olha só, a gente não aguenta mais que o estupro nos privem da fantasia do estupro. Isso realmente é notável. O exemplo de fantasia de estupro pode se manifestar assim, por exemplo, na fala de uma paciente que está à beira do divórcio, e entre as queixas, há a queixa de que o companheiro não é suficientemente viril, sexual. E aí ela fala: o que eu quero um homem que me empurre contra a parede do banheiro. Então, existe aqui algo da fantasia de estupro, esse jogo que permite que esta fantasia de estupro se realize sem que haja o estupro. Então, entre os ingredientes que podemos notar no mundo atual, e principalmente a partir das mulheres, porque se as mulheres se queixam hoje, principalmente, é da falta de virilidade dos homens. Essa queixa não é rara, principalmente nos mundos cultos, intelectuais que frequentam a psicanálise. Vou dar o exemplo de uma fala de uma paciente, depois vou voltar aos homens. Essa mulher vive no meio intelectual parisiense, é uma mulher muito sexual, insaciável do
do ponto de vista da sexualidade, muitos amantes, muito pouco insatisfeita, e ela diz: esses homens são todos cultos, são todos de esquerda, são todos feministas, e para eles ter uma ereção é já algo da extrema direita. Bom, é claro que há um humor aqui, mas é para mostrar que nós passamos de uma espécie de virilidade tranquila, de uma afirmação fálica tranquila, a uma incerteza, como lembrou José Carlos, passou-se a uma inquietude que faz com que a virilidade não é mais o que era, quando a mulher diz sim, não é mais a mulher que diz sim quando quer dizer não. Enfim, tudo o que ocorre hoje no mundo produz reações opostas. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, vocês percebem o retorno do masculinismo, muitas vezes não distante do fascismo. Na verdade, é o mesmo gesto, aquela saudação nazista e a ereção é o mesmo gesto. Então, há algo desta incerteza que está particularmente presente. Bem, o que eu poderia acrescentar, não quero me alongar, o antigo conflito entre amor e sexualidade permanece um conflito extremamente presente. É um clássico de Freud que mostra a dificuldade do homem mais do que para a mulher. A dificuldade para o homem, que é a de conciliar a relação amorosa, o amor, a ternura, por um lado, e por outro lado, a sexualidade, a violência, entre aspas, a violência da penetração. Como conciliar essas duas coisas? Vocês conhecem a tese clássica de Freud sobre o rebaixamento da mulher, por um lado, a Virgem Maria, a Madonna, e do outro lado, a puta. Então, é também uma fantasia genérica. Não é, quando se fala da prostituta ou da puta, não é aquela que está lá nas ruas, mas aquela que durante o dia trabalha, frequenta a sociedade e tudo, e à noite vai transar com seus amantes. Quando se diz que por que a prostituição seria a mais antiga profissão do mundo? Essa frase é estranha. Talvez a ideia seria que seria a primeira profissão do mundo. Essa violência está sempre presente e ela se adequa aos termos da época, é claro, não são mais os termos que usava Freud, mas eu acho que a escuta do psicanalista está cada vez mais sensível a essa constante, a essa permanência do conflito, dos sintomas, da fantasia sexual, por trás de modalidades sociais, culturais, que mudaram consideravelmente. Para concluir, eu gostaria de abordar o último exemplo de um homem sobre essa fantasia entre a virgem e a prostituta. Trata-se do caso de um empresário extremamente poderoso e onde tem lá onde ele se encontra, ele escolhe, em cada lugar em que ele se encontra, ele escolhe uma escort girl. E se sempre a escolha é a mesma, sempre é uma loira de olhos azuis. Então, mulheres russas ou dos países do leste europeu. E o que ele procura nesta jovem puta, no fundo, é o inverso, é a inocência de uma jovem loira de olhos azuis. Então, esse empresário, busca
numa profissional do sexo exatamente o inverso, que é a inocência da juventude. Então, isso seria para abordar essa temática e poderíamos acrescentar outras coisas durante o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André. Bom, agora a palavra fica à disposição de todos os colegas da plateia, que podem levantar a mão para serem chamados a se manifestar ou se manifestarem pelo chat. Bom, enquanto o pessoal vai se organizando para possíveis debates, eu gostaria de fazer 2 comentários ou perguntas para o doutor André. Primeiro, eu gostaria de lhe dizer que a leitura do seu livro é extremamente agradável. O senhor costura metapsicologia clínica, a sua própria clínica, e exemplos da literatura muito ricos. E uma coisa que eu fiquei pensando também, que o Kalisch já comentou, a respeito dessa imagem do homem como o falo dominador, me parece que no seu livro o senhor dá sequência à terceira ferida narcísica do Freud, né? Ou seja, o homem, né, frente às mudanças das mulheres, ou, na verdade, frente à criação por uma mulher, né, se sente muito mais vulnerável do que somos levados a crer. Mas, bom, eu vou interromper a minha pergunta, então, porque uma pessoa pediu para se manifestar. Vou passar a palavra, então. É isso? Temos alguém da plateia? Ah, Kátia Hadi. Bom dia, Kátia. Bom dia, me ouvem? Sim? Bom, inicialmente eu queria agradecer, imensamente a SPPA, a editora Blucher, por esse momento tão importante de podermos conversar com o Dr. Jacques André sobre o seu livro, agradecer as palavras do Kalisch, que foram preciosas. Doutor André, a minha questão talvez seja além do nosso estado, Rio Grande do Sul, mas é uma questão crescente e preocupante, e a partir do seu livro, inquieta essa questão da posição passiva, do aspecto defensivo da virilidade. Eu queria lhe ouvir sobre o número alarmante, cada vez mais crescente, de feminicídios que estamos vivendo aqui no Brasil e, em especial, né, o Rio Grande do Sul, que é o estado com o maior índice de feminicídios. Muito obrigada. Sim, posso responder? Será que o número de feminicídios aumenta ou o que mudou é o fato de nós estarmos... Sabrina ou Juliana? Parece que existe uma dificuldade de áudio, não está escutando bem, Kátia? Não, eu escuto, mas está em francês, embora no meu globinho esteja português. Não. Mas vamos tentar novamente. Ok. Obrigada, Igor. Nada. Oui, então, posso retomar? Posso. Sim.
Vocês me ouvem? Ok. Uhum. Então, com relação ao feminicídio, será que esse número está aumentando? Ou seria a atenção que temos ou que damos ao feminicídio que está aumentando? Talvez um grande número de feminicídios não eram registrados, não eram contados antigamente, ao passo que agora nós contamos, nós estamos atentos a isso e os números são de fato impressionantes. E a violência, uma indicação da violência da relação com a mulher. E a relação é o paradoxo. Por um lado, a relação com a mulher é uma relação mamífera, natural, mas, por outro lado, há essa violência, há muito mais feminicídios do que assassinatos nos casais homossexuais, por exemplo, seja casais homoafetivos de mulheres ou de homens. Então, é provável que a liberação feminina, essa paridade democrática, essa igualdade entre homens e mulheres, seja quase algo completamente insuportável para um certo número de homens. Muito obrigado. Não sei se a Kátia gostaria de complementar. Eu poderia acrescentar um outro ponto. Por favor, fique à vontade. Não podemos perder de vista que a angústia fundamental dos homens é a angústia de castração. Isso não muda, isso não envelhece. Existe algo que os castra, que os ameaça em sua virilidade, no papel social e cultural cada vez mais importante assumido pelas mulheres. Há associações de homens solteiros com ameaças contra as mulheres, ódio às mulheres nesses grupos. Obrigada, doutora André. Muito obrigado pela pergunta, Kátia. Obrigado, doutor André. Temos mais algum inscrito? Caso contrário, eu vou prosseguir na minha pergunta, que diz respeito, doutor André, ao último capítulo do livro, o capítulo chamado Sexualidade do Desamparo, Desamparo da Sexualidade, aonde o senhor cita o Michel Houellebecq, que eu acho que é um autor que demonstra muito bem a possibilidade de tirar o erotismo das relações. Tá? E o senhor relembra o filme Shame, do Steve McQueen, onde nós temos um adicto em pornografia. E o senhor menciona mais de uma vez a questão de faltar espessura para esses pacientes. Faltam-lhes dialética entre desejo e interdito, sentimento de transgressão. O que eu gostaria de lhe perguntar é como é que o senhor articula a pornografia, a adicção à pornografia, as relações pornográficas e a psicossomática. O senhor poderia comentar a respeito? É uma questão complicada. A questão da pornografia é uma questão complexa, uma questão de uma extrema violência. É preciso observar que a pornografia, embora mulheres também assistam vídeos pornô, às vezes junto com seus parceiros masculinos, o que vemos é que a pornografia, de um modo geral, quase total, é organizada em cima das fantasias masculinas, fantasias abusivas de dominação, na maioria dos casos.
Com toda essa complexidade, como isso traz para os adolescentes atualmente entram na sexualidade através da pornografia, através da felação, do cunilingus, um ato sexual que se assemelha ao estupro, etc. Com toda a violência atual e a gíria, a gente ouve dos adolescentes, eles dizem, todas as mulheres só querem isso, querem ser chupadas e arrombadas. Então vemos como essa violência é uma violência ainda mais violenta, por assim dizer. Não se fala em segurança entre a apresentação pornográfica violenta de hoje e o antigo pudor. Quais são as melhores condições psíquicas para um desenvolvimento sexual mais ou menos satisfatório? Não é certo que hoje que a gente poderia dizer que as respostas são melhores do que antigamente. Eu acho que existe algo que vai no sentido da psicossomática que você lembrou. Existe algo na pornografia que facilita aquela parte crua da fantasia. A pornografia, no fundo, é muito pouco erótica. Ela vai imediatamente à passagem ao ato, não há linguagem, não há palavras, não há fala. Toda a dimensão linguageira, todo o erotismo da fala ou da linguagem, nós não podemos dizer que os filmes pornô sejam notáveis pela qualidade dos diálogos, não é mesmo? Então, às vezes, poucas palavras. Há uma pobreza, um empobrecimento que mostra o empobrecimento da sexualidade e, é claro, da questão do amor. Um dos sintomas americanos de tudo isso, o norte-americano hoje não fala uma frase sem falar fuck or fucking. Então, sim, na metade das frases que eles pronunciam tem fuck or fucking. Então, isso indica um empobrecimento da linguagem, um certo império da pornografia, e nós vemos como isso complica para os homens o encontro com a mulher. A mulher espera outra coisa. Ela não quer um cara que pule em cima dela e a xingue de puta. Mas esta imagem que o adolescente tem a partir da pornografia, esse lado destruidor, isso destrói a complexidade da sexualidade. De certa forma, é mais contra a liberdade do que a favor da liberdade, por assim dizer. É algo mais de morte. Eu poderia dar um exemplo. Um paciente é um cirurgião, especialista em cirurgia do intestino, e que tem fantasias extremamente cruas. No início da análise, quando ele sonha, ele diz: eu sonhei que eu estava na cama com minha irmã e a gente transava. Esse foi o início da análise. 3 anos depois do trabalho de análise, aparece um sonho com a irmã, uma relação incestuosa, mas um sonho complexo. Eles estão num barco, há um problema, o barco vai afundar, enfim, todo um cenário, mas que no fundo alimenta toda essa fantasia, porém com erotismo marítimo, por assim dizer. Muito obrigado. Lhe escutando, o que me pareceu é que na questão da pornografia, ou de algo que o senhor chamou de fantasia bruta, né? Fantasia dura, me ocorreu que no lugar da metáfora entra em campo a metonímia.
a simbolização propriamente dita fica colocada de lado e as relações são mais duras entre os termos. Não sei se me faço entender. Sim, sim, claro, concordo totalmente, com certeza. Posso fazer uma Bom, pergunta, Igor? por favor. Ah, em função disso que está sendo dito agora, tem, tem algo que é uma preocupação que eu tenho me preocupado já há mais tempo, que é uma questão antropogênica, né? Porque essa alteração cultural que está acontecendo agora, no século XXI, ela altera fundamentalmente a maneira como os homens e as mulheres se aproximam, se respeitam ou podem acasalar-se, né? É, no momento que isso é estimulado como metonímia, como disse o Igor agora, no momento que isso é estimulado como uma pornografia que não é externa, que as pessoas passam a viver uma vida virtual que é pornograficada, né? No momento em que isso se torna, na cultura, inclusive, uma pornografia da opinião, né? Isso vai transformando as relações entre homem e mulher, num outro tipo de relação que, nesses outros lugares que estão no livro que nós estamos discutindo hoje, né? O homem fica pouco viril, né? A virilidade é substituída pelas formas metonímicas e violentas, né? E o homem poder ser esse que ocupa o lugar de atraente para a mulher, ele começa a ficar escasso, assim como as mulheres começam a ficar também num papel que não é atraente ao homem. E isso talvez seja uma questão cultural que vai ter influências antropogênicas maiores. Eu queria ouvir a reflexão do Jacques André sobre isso, porque, no mínimo, é interessante. Olha, eu não teria muita coisa para acrescentar. Eu concordo com o que você disse. De fato, há um paradoxo. Nós melhoramos em termos de liberdade de várias maneiras, mas ao mesmo tempo há uma dificuldade suplementar com essa liberdade. Nenhum psicanalista, a partir de sua clínica e de sua prática, não poderia dizer que a relação entre homem e mulher é mais feliz hoje do que no passado. Também não diria que é menos feliz, é impossível dizer isso, mas, de qualquer forma, o benefício não é evidente. E talvez nós estejamos mais atentos a uma violência que é constatada na relação entre homens e mulheres, a dificuldade do encontro, sem falar, é claro, do fato de que o próprio encontro se tornou virtual. O maior número de encontros entre homens e mulheres depende dos sites de encontros. Então é algo complicado e nós todos conhecemos os depoimentos de encontros virtuais e de encontros que são satisfatórios, isso existe, mas através da imagem que a pessoa propõe de si mesma, isso pode criar novas exigências, novas limitações e não muito eróticas, de várias formas. Bom, eu gostaria de ler uma mensagem que chegou pelo chat, assim como de relembrar que o chat está à disposição de todos que quiserem se manifestar, através de perguntas ou comentários, assim como a possibilidade de levantar a mão para ser chamado na tela para fazer um comentário verbalmente. Então, o que chegou pelo chat foi:
da colega Raquel Moreno Garcia. Obrigado à Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e à editora Blucher pela iniciativa desta publicação e essa atividade, trazendo a riqueza do pensamento metapsicológico e clínico de Jacques André para o presente e o futuro da psicanálise brasileira. Obrigado pelo comentário, Raquel. Bom, não abusamos do senhor se eu fizer mais uma pergunta? Eu gostaria de acrescentar algumas palavras. Por favor. Eu gostaria de agradecer a Raquel, que é uma amiga, e Raquel também é responsável pelo fato que eu estarei em Porto Alegre em setembro, e trata-se de uma antiga amizade que é muito importante para mim. Muito obrigado, Raquel. Também agradeço a Raquel, já que o senhor estará mais uma vez entre nós aqui em Porto Alegre. Temos uma manifestação do colega Maurício Martins Reis. Bom dia. O nosso contexto vive hoje, assim me parece, a cultura do politicamente correto. Em que medida isso pode angustiar o psicanalista, inclusive atrapalhá-lo no manejo clínico, ao escutar as fantasias, entre aspas, politicamente incorretas dos seus pacientes, como a fantasia do estupro? Obrigado. Quem mandou a mensagem foi o Maurício, da Sociedade, da Sigmund Freud Associação Psicanalítica. A cura psicanalítica é um local protegido, privilegiado, onde é um lugar onde podemos ouvir algo sobre essa fantasia do estupro. Eu vou dar um exemplo que reúne um homem e uma mulher. O homem, o psicanalista, e a mulher, a paciente, no divã. E ela mostra como a fantasia do estupro para ela é extremamente angustiante. Inclusive, o fato de fazer análise com o homem. Aliás, ela observa que eu moro no último andar do prédio, que é a única sala que está nesse andar é a minha, e que ela vai estar deitada no divã atrás de... Então, para ela já é uma situação preocupante. Esse é o começo da análise. A análise permite escutar a fonte materna e a fonte paterna desta violência que tem consequências psicossexuais para ela, já que ela é frígida. Bom, os anos passam e, num dado momento, ela diz uma frase notável que pode mostrar também a transformação que a análise possibilita. Ela diz, olha, a gente pode tentar escapar do estupro quanto quisermos, porém não haverá esse estupro. Por mais que nós tentemos escapar do estupro, o estupro não acontecerá. Eu acho que essa frase mostra toda a complexidade relacionada à palavra estupro. Talvez, com esse tipo de frase, podemos nos fazer ouvir fora do círculo psicanalítico para tirar a sacralidade da palavra estupro e para poder compreender toda a complexidade. Obrigado, doutor André. Temos a Maria Cristina, vai falar? Sim, Igor, eu tinha pedido para me inscrever. Ok, é que entrou no chat aqui, eu não tinha visto. Então, passamos a palavra para Maria Cristina. Em seguida, eu leio o que entrou no chat.
Bom, eu queria também agradecer, né, a presença do Dr. Jacques André. Eu fiquei bastante curiosa. O comentário que o Calixe fez do livro me despertou curiosidade para ler, mas eu queria retomar uma questão que eu acho que talvez tenha a ver com o que foi falado inicialmente. Não sei se é bem da questão da pornografia, mas é a questão, se falou em que temos mais liberdade hoje, e de fato temos socialmente, né? A sociedade oferece mais possibilidades de expressão da sexualidade, mas eu tenho dúvida se a gente tem mais liberdade psiquicamente, né? Porque ao mesmo tempo que existe esta liberdade de várias expressões, parece muitas vezes que há uma pressão por performance. A gente tem uma pressão por performance em vários níveis da vida, e acho que no nível sexual também, o que gera mais angústia. E aí eu fico pensando, e a minha questão é por aí, porque os adolescentes que vão se desenvolvendo, hoje essa nova geração que vem vindo, ela vem com essa pressão de performance, e o quanto isso dificulta para eles justamente estabelecer a identidade, o quanto podem ficar perdidos e ao mesmo tempo pressionados para poder desenvolver a própria identidade como um todo e a identidade sexual também. Obrigada. Doutor André? Sim, algumas palavras a respeito disso. A sua observação permite distinguir duas coisas. A liberdade social, cultural e política é uma coisa e a liberdade psíquica é outra. Nada diz que a liberdade cultural e política possa se traduzir por uma liberdade psíquica equivalente. Não é o caso. E você destacou o fato de que a exigência de performance, de desempenho sexual para os homens e para as mulheres, essa exigência torna-se uma questão conflitual e neurotizante e leva mais ao sintoma do que à realização. Eu vou tomar um exemplo do livro, é o primeiro paciente de quem falo, ele tem ele diz o seguinte: antes elas diziam não, agora elas dizem sim e até dão o primeiro passo. E nós vamos ter que performar do ponto de vista da ereção. Então vem aquela preocupação: será que estarei à altura? Será que a ereção estará presente? Será que a ejaculação não vai acontecer rapidamente? E é certo que a época favorece isso, esse dever de ereção, de virilidade e, ao mesmo tempo, o fracasso, as falhas nessa tentativa. Existe algo na nossa época que abalou a dominação masculina. O problema é que o falo não sabe fazer outra coisa a não ser dominar. A expressão do falo no fundo, o falo, ele é primazia, ou em francês tem um jogo de palavra que seria desprimazia, primer ou deprimir, mas aí seria ter primazia ou deprimir. Nós, homens e mulheres, somos psicanalistas, feministas, pois nós somos a favor da igualdade de direitos entre homens e mulheres, o que não diz nada a respeito do que acontece em nossa vida inconsciente. Eu posso ser um homem político feminista que defende leis sobre a igualdade e na relação sexual só sentir prazer e ter ereção se a mulher for se for pega por trás. E
Então, existem representações sociais, culturais e, ao mesmo tempo, as questões ligadas à fantasia. Bom, temos mais alguns comentários aqui. Primeiro, um comentário da Vanise, nossa tradutora, que diz: agradece o encontro e o tema. Não, deixa eu localizar aqui, que agora. E a Vanise diz: foi um privilégio ter traduzido mais esse livro de Jacques André. Traduzir seus textos são sempre um desafio, mas também um prazer. Da nossa tradutora, doutor. Deixa eu localizar aqui, que é muito sensível aqui. Enquanto localiza, Igor, deixa eu... Tá. Sim, eu conheço bem a Vanise. Obrigado, Vanise. Vai Enquanto falar, localiza, Kalish? sim, enquanto localiza, eu só quero fazer uma lembrança de que o Jacques André tem um livro que se chama O Inconsciente Não é Politicamente Correto. Uhum. Bom, Sim, isso mesmo. o senhor gostaria de comentar, doutor Jacques? Eu passo ao próximo comentário aqui. Okay. Sim, por favor. Pode passar. Obrigado pelo encontro e tema importante. Seria possível associar essa estrutura passiva com uma estrutura primária de segurança e reconhecimento do outro, ao contrário de ataque e insegurança na relação? Do Lázaro Rolim. La notion de passivité. Oui, oui. Oui. A questão da passividade é uma questão complexa. José Carlos se referia da criança com relação à primeira experiência. Temos que distinguir duas coisas. O bebê é ativo imediatamente. Ele é ativo quando ele já pega o seio, mas ele é ativo do ponto de vista das necessidades, da alimentação. Mas, por outro lado, o bebê é passivo no campo da sexualidade. Tem uma frase que data de 1905, quando Freud diz e fala de uma mãe genérica, não de uma mãe perversa, ele fala da mãe que ama o filho. E quando ele diz, quando a mãe acaricia, embala, abraça, amamenta seu filho, ela o pega como substituto de objeto sexual integral. Isso contém toda a teoria de Laplanche, essa ideia do consciente sexual do adulto, que é transmitido através dos cuidados com o bebê. E esse sexual inconsciente transborda as capacidades de tratamento de uma criança. Vou dar um exemplo de uma paciente que está no divã e que acabou de dar à luz e está amamentando o bebê e diz que tem prazer na amamentação, mas ela teve um sonho. Nesse sonho, ela dá o seio ao bebê com muito prazer e, num dado momento, no sonho, ela não sabe mais se está dando ao bebê o mamilo ou um pênis. Então, isso a abala e a angustia. Se nós pensarmos nessa fantasia, o seio na boca, e nós vamos encontrar isso muito mais tarde na felação, o que ocorre na criança para a qual, do lado da mãe, existe uma certa confusão entre a cena da amamentação e a cena da felação. Na verdade, na criança, nós não sabemos nada, não podemos saber o que acontece
nela. O que sabemos é que isso transborda, supera suas capacidades psíquicas. A passividade é uma palavra um pouco pejorativa num mundo ativo como o nosso. É uma virtude, na verdade, poder aceitar e tolerar a passividade. Pessoal, eu estou recebendo a informação de que tem uma mão levantada, mas eu acho que quem tem que admitir essas pessoas de mão levantada deve ser a Juliana ou a Sabrina. Elas, para mim, só aparece o chat, ou pelo menos eu só identifico isso. Então, temos uma mão levantada. Podemos passar, Juliana? Ah, é a Roseli Lerner. Deve estar sendo chamada agora. Depois temos mais uma pergunta da Dionela Toniolo. Bom, enquanto a Roseli está vindo. Bom, Pronto. oi, Roseli. Tudo Oi, bom? estou aqui. Tudo bem? Bom, em primeiro Tudo lugar, bem. eu quero Tá, agradecer. estamos sem o teu vídeo, só para saberes, tá? Ah, sim. Não estou conseguindo botar o vídeo aqui. Tá. Só Bom, o se não, som. se não conseguires. Não estou com ícone aqui de entrada, está estranho. Mas enfim. Tá. Então eu vou fazer a minha pergunta. Eu quero agradecer muitíssimo ao Calixte que trouxe, né, a presença aqui do Jacques André, que é tão interessante, né, com tantos detalhes, muito rica, e muitas coisas me vieram à cabeça. Eu tenho a mesma preocupação que o Calixte falou, né? Eu acho que hoje nós temos muito menos chance de erotismo. A minha preocupação com o mundo que nós estamos hoje vivendo, né? Essa velocidade nas relações, o desenvolvimento tecnológico, a violência muito mais intensa, me parece, né? Em todos os lugares, em todos os pontos do planeta. E a minha preocupação é muito com as crianças, hoje, que estão fazendo uso das telas e erotizadas muito cedo. Então, são crianças que estão entrando num mundo sexual sem terem um desenvolvimento emocional satisfatório para poderem viver as relações com o bom erotismo, né, que nós tínhamos. O doutor Jacques André falou do paradoxo. Ao mesmo tempo que nós temos um desenvolvimento, uma liberdade muito maior em termos de sexualidade, nós estamos muito mais empobrecidos em termos de erotismo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa geração que está vindo aí, né? Que é a minha grande preocupação. Sim. Oui. Sim, eu também compartilho desta inquietação, desta preocupação. A pornografia é um péssimo presente dado aos adolescentes, porque impede toda a complexidade. Ao mesmo tempo, nós não devemos cair no lado oposto, ou seja, também é preciso confiar, de certa forma, nos jovens de hoje, confiar no fato que eles poderão superar esse momento traumático para depois
entrar nessa complexidade. A experiência analítica mostra isso. Evidentemente, trata-se de uma experiência restrita, bem localizada. Nós não temos acesso ao mundo inteiro, mas não podemos também subestimar as capacidades de transformação a partir de um trauma inicial, por exemplo, imagens pornográficas. Existe essa capacidade de transformação. Eu diria então que, bom, só há respostas singulares. Você tem toda a razão, temos todos os motivos para nos preocupar sobre essa violência, a respeito dessa violência no mundo. Não podemos subestimar esse fundo de angústia, de ansiedade, no qual o mundo nos mergulha, nos faz mergulhar. Então, e juntamente com a questão da mudança climática, isso tudo se conjuga. A sexualidade não é um campo, um domínio limitado, reservado, protegido com relação a esse fundo de ansiedade que está reinando em nosso mundo. Mas é uma constatação que vai além da própria psicanálise. Acho que a experiência analítica com adolescentes e jovens adultos mostra como podemos ter um progresso psíquico da vida interior, de habitar esse mundo interior, de constituir esse mundo, porque a pornografia são fantasias que vêm de fora e não do mundo interior. Ah, mesmo se o jovem escolhe o tema dos vídeos pornô. Obrigado, doutor André. Bom, eu vou combinar que eu vou trazer mais uma pergunta, porque já estamos avançando bastante no horário, e então eu vou devolver a palavra para o doutor André e para o doutor Kalisch, para encaminharmos um fechamento dessa atividade exitosa. Então, pergunta da Dionela Toniolo. Bom dia, doutor André. É um prazer ouvir suas ideias tão fundamentais na psicanálise contemporânea. Cada vez mais ouvimos nos consultórios a vivência das mulheres no climatério e menopausa, onde, muitas vezes, aparece uma queda do desejo sexual, havendo uma dissonância com a libido com o parceiro e um conflito entre ter relações apenas para a satisfação sexual do parceiro. Se o senhor puder comentar a respeito. Sim, trata-se algo que se refere mais à sexualidade da mulher. É a questão seguinte. A questão da menopausa é um trauma inevitável, uma pressão narcísica, algo é perdido, algo para. Ao mesmo tempo, a mulher está feliz por não menstruar mais, mas, por outro lado, existe algo de não ter mais, de ver algo que é da vida, que é a reprodução, que está sendo interrompido. Então, eu diria, uma vez mais, que só há respostas singulares. Na minha clínica, eu não constatei relações sistemáticas entre menopausa e queda do desejo sexual. Eu acho que a questão, aliás, é muito mais complicada para as mulheres do que para os homens. É a mulher que, por volta dos 50 anos, após um divórcio ou sem parceiro, poder encontrar novamente uma relação amorosa e sexual. Esta é uma angústia muito presente nas mulheres atualmente. Será que os homens estão num melhor lugar? Isso não é tão evidente. E a gente vê que esses sites preenchem um pouquinho isso. Mas é essa sensação que traz o virtual, que é uma sensação de um vazio na atividade sexual. Bem, obrigado, doutor André. Eu gostaria de trazer a palavra da nossa presidente, que está com problemas de
internet. Então, ela me passou uma mensagem aqui para o WhatsApp, a presidente da SPPA, Regina Klarman. Quero agradecer em nome da SPPA por esse evento que a editora Blucher nos proporciona. Estou com problemas de conexão, por isso meus comentários vão por aqui. Agradeço ao Dr. Jacques André, Kalisch, ao Igor. Minha questão é sobre a observação na clínica ou na cultura sobre o crescimento das manifestações dos adolescentes sobre sexualidade e identidade. Muitos afirmam que são não binários, por exemplo. Como o seu estudo das masculinidades e outros podem nos ajudar com essas questões contemporâneas com os adolescentes? A sua pergunta levaria mais uma hora para o debate. É muito ampla. É claro que isso faz parte das questões atuais. Eu vejo isso nos analistas em formação em nossa sociedade. Quase todos têm jovens adolescentes como pacientes que têm problemas com relação à identidade, mudança de identidade, etc. Trata-se de uma problemática bem adolescente. Por um lado, existe algo da adolescência de sempre, que é esta da hesitação identitária. Existe sempre algo de homossexualidade que se mistura aí. Agora, a gente vê como o discurso social é portador de algo. O que complica a vida. Eu, particularmente, não tenho uma experiência direta com esses adolescentes. O que complica é quando você tem como paciente um adolescente que está pensando na cirurgia. Enquanto a coisa permanece psíquica, o psicanalista está num espaço que ele conhece e que sabe navegar. Mas quando a medicina propõe a realidade de uma transformação do corpo, que possibilita que um menino se torne menina e a menina se torne um menino, mesmo que seja uma transformação, seja parcial, porque não muda nada com relação aos cromossomos, mas são respostas da realidade que muitas vezes impedem a elaboração psíquica. Eu não posso responder à sua pergunta, porque para isso eu teria que entrar nos detalhes clínicos e trazer exemplos, e agora não seria possível. Muito bem, muito obrigado. Bom, eu vou encaminhar o encerramento dessa atividade, mas antes disso eu vou fazer um comentário brevíssimo. O senhor disse que algumas coisas não mudam e que o temor à castração é uma delas. E o senhor tem um capítulo aqui da diferença dos sexos, aonde o senhor pega um trecho do Louis Althusser, em que uma mãe dando banho nos filhos nus diz que a diferença do menino e da menina é que um tem 2 orifícios, o outro tem 3 orifícios. E o senhor comenta, então, a alucinação negativa que essa mãe faz da sexualidade. Então, o comentário é o seguinte: algumas coisas não mudam. Entre essas coisas que não mudam, poderíamos situar também o reconhecimento dos adultos da sexualidade infantil. Não adianta que Freud tenha dito isso há 120 anos, que isso continua não sendo admitido pelos adultos. Bom, com esse comentário, então, eu vou devolver a palavra ao Dr. André para alguma palavra final que ele possa querer nos dizer, e em seguida para o Dr. Kalisch. Eu gostaria de agradecer a vocês. O Brasil é um país muito querido. Eu já estive no Brasil pelo menos umas 20 vezes.
em São Paulo, em Campinas, no Rio, Porto Alegre, é claro, e em outras cidades. Então, é sempre um grande prazer ter essa troca com vocês, de encontrar os colegas brasileiros e estaremos juntos no Brasil em setembro, e isso é muito satisfatório. Mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos. Kalish, por favor. Olha, a mim resta apenas agradecer também, não é? Bien, il ne me reste que vraiment remercier. Eu quero agradecer à Sociedade Psicanalítica por ter me oportunizado participar desse evento aqui. Quero agradecer ao Igor, quero agradecer a toda a organização da Blucher para que isso aqui pudesse acontecer como está acontecendo, né? Mas quero agradecer particularmente ao Jacques André, eh, pela sua profundidade amigável, né? Ele é capaz de dizer coisas muito fundamentadas e fundamentais, né? Fundamentais e fundamentadas, de uma forma muito agradável, que faz com que a gente fique sempre com gosto de quero mais, né? Então, muito obrigado, Jacques André, e espero que a gente possa se rever pessoalmente em setembro. Muito bem. Então, antes de encerrar, vou celebrar mais uma vez essa aproximação entre a editora Blucher e a Sociedade Psicanalítica, né? Saudar a nossa diretoria anterior, né? A presidente Kátia Radke, que trabalhou muito por essa aproximação, que nós vamos continuar agora na gestão da Regina Klarmann, e especialmente agradecer ao Dr. Jacques André pela proximidade e ao Dr. Kalish por facilitar esse encontro e, finalmente, a editora Blucher. Um grande abraço a todos. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado.